Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães e sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Mais uma vez, a capa de hoje de O Globo estampa o senhor Marcelo Crivella, nosso prefeito do Rio, e suspeito de manter ligações nada republicanas com um determinado empresário. Para variar um pouco, supostas relações um tanto espúrias entre o capital e o poder, o que tem marcado tão a miúde o nosso conhecido capitalismo de Estado. Segundo o Ministério Público do Rio, haveria indícios bem robustos de que esse tal empresário teria pago propinas adiantadamente, ainda durante a campanha de Crivella, em troca de favores em um futuro governo do ex-pastor. E conforme mostrado por uma certa troca de mensagens também exibida na reportagem, esse empresário estaria ligado a pelo menos 5 empresas que teriam obtido contratos junto à prefeitura e que disporiam de certos privilégios, de certas benesses, como, por exemplo, prioridade no recebimento de pagamentos de valores devidos pelo município. Aí pensamos um pouco, Crivella, um ex-senador muito bizonho, que jamais tomou qualquer iniciativa legislativa digna de nota, ex-ministro de Dilma Rousseff, pensamos, refletimos aqui um pouco, o que terá levado a maioria do povo carioca a escolher esse nome, essa figura tão obscura, tão medíocre, ou melhor, nem tão obscura, já um tanto conhecida pelo seu fundamentalismo religioso, por chutar imagens de ícones de outras religiões que não a sua, e por outros atos um tanto grotescos desse gênero. O que teria levado a essa eleição? Acredito que principalmente 2 fatores. O fator número 1 seria o próprio fundamentalismo religioso de vários eleitores aqui do Rio, que sequer pensam na hora de ingressarem na urna e inserem apenas o número que tiver sido recomendado pelo líder espiritual, pelo seu pastor. E um segundo fator que enxergo aí, talvez tão importante quanto o primeiro, seja a rejeição a Freixo, oponente de Crivella naquela corrida eleitoral. Freixo, que é tão fundamentalista quanto Crivella, apenas com uma certa diferença no discurso, pois Freixo e seus seguidores, seus apoiadores, trocam as palavras como religião e fé, por exemplo, por justiça social e igualdade. Mas o fundamentalismo, a falta de disposição ao diálogo, a crença absoluta nos líderes é idêntico. E aí pensamos, Crivella não é o primeiro prefeito a incorrer nesses malfeitos, a incorrer em tamanho apagão de gestão aqui no Rio. Muito pelo contrário, o que temos observado, infelizmente, e digo isso com muita tristeza porque sou carioca, o que temos observado é que o nosso povo carioca não sabe escolher os seus representantes. Pelo menos desde o fenômeno do brizolismo, o que vemos aqui são sucessivos prefeitos populistas, políticos populistas completamente despreparados e, ao que tudo indica, muito envolvidos com toda essa podridão. E aí fica uma pergunta que não quer calar. Afinal, tamanha podridão, tanta corrupção, tantos malfeitos que parecem contaminar grande parte da nossa elite política e boa parte do judiciário, como tenho comentado tanto aqui no canal. Afinal,
Para que tudo isso? Para que toda essa corrida desenfreada em torno de esquemas, de conchavos? Para quê? Para alcançar mais poder, para alcançar muito dinheiro, somas incontáveis de dinheiro que não seriam alcançadas mediante um trabalho regular, um trabalho honesto. Para que tudo isso? Sei que essa pergunta pode soar um tanto ingênua e até tola, mas se tivermos em mente um contexto de Brasil, e aqui peço a vocês, por 2 segundos apenas, que esqueçam que vivemos num país de corrupção endêmica e vamos pensar um pouco aqui na natureza humana, na nossa própria condição humana, que é a mesma em todos nós da sociedade civil, da elite política, da elite do judiciário, a mesma em todas as categorias de seres humanos. Antes de mais nada, somos todos humanos. E para tecermos um pouco algumas reflexões nesse sentido, eu convido vocês a compartilharem comigo a leitura do artigo de hoje do filósofo Luiz Felipe Pondé na Gazeta do Povo, cujo link vou deixar aqui na descrição para que vocês tenham acesso. Sem trazer qualquer linha acerca de política, Pondé, em seu artigo de hoje, indaga um determinado aspecto que muitas pessoas têm discutido em vão, que muitas pessoas têm abordado, mas nem de longe com a profundidade trazida por Pondé. De fato, hoje Pondé questiona: será que essa pandemia da Covid nos trará algum tipo de ensinamento? E aí, o que vocês acham? Gostaria muito de ouvir vocês a respeito. Deixem seus comentários, suas observações aqui, teria muito interesse. Pondé, cético que é, enquanto bom filósofo cético, não acredita que essa pandemia nos traga qualquer outro ensinamento além de uma valorização do home office ou, por exemplo, de aprender a cozinhar pela internet. E por quê? Porque Pondé, ainda em seu ceticismo, tem a nossa civilização contemporânea, a nossa civilização pós-moderna, em pouca estima, acredito eu, e eu tendo a compartilhar a visão de Pondé. De fato, o filósofo afirma que se a nossa sociedade fosse uma sociedade de pessoas não tão tolas, de pessoas que não se achassem uns verdadeiros deuses na Terra e que fossem um pouco mais sábias, Pondé acredita que essa terrível enfermidade nos ensinaria, antes de mais nada, o valor da reverência. E que reverência é essa? É a reverência, é o respeito às milhões de condições, aos milhões de fatores inteiramente aleatórios, totalmente fora do nosso controle e que podem definir as nossas vidas. Pensem comigo, nos esforçamos tanto, trabalhamos diariamente e de um dia para o outro podemos contrair Covid, ou podemos contrair um câncer, ou podemos sofrer um atropelamento, algum desses fatores extremamente aleatórios que podem nos atingir. Isso significa que não devamos trabalhar, não devamos fazer esforço pessoal de modo algum. Pondé apenas nos convida a refletir sobre a nossa condição extremamente frágil, a nossa condição humana muito vulnerável, cuja vulnerabilidade já foi tão bem reconhecida por outras civilizações antigas, como, por exemplo, a civilização grega, mas que na nossa sociedade pós-moderna é extremamente subdimensionada. Com efeito, o marketing nos ensina, como muito bem coloca Pondé, o
O marketing nos ensina que somos senhores das nossas próprias vidas, dos nossos próprios destinos, o que é uma falácia, porque a despeito de tudo, a despeito dos nossos esforços, dos nossos cansaços, de todas as nossas tentativas, podemos sim ser vítimas amanhã, em qualquer momento, ou até mesmo hoje, dessas condições aleatórias em um mundo extremamente caótico, marcado por muitos fenômenos que ainda não são explicados. E aí, Pondé encerra o seu artigo nos chamando para uma reflexão em torno do Eclesiastes, que na verdade é uma reflexão em torno da temática da vaidade. Em outras palavras, para que tanta vaidade, tantas vaidades ao longo da vida, se em última análise acabaremos mesmo virando pó, sendo reduzidos a essa condição de pó. O universo não está nem aí para nós não temos qualquer significado intrínseco, somos nós que criamos os significados para as nossas vidas, para as nossas sociedades. Afinal, nós chegamos numa terra, não sabemos porquê, não sabemos de onde viemos, para onde vamos, e para tentar explicar tudo isso, nós humanos criamos narrativas, criamos mitos, criamos religiões, mas a verdade de tudo isso ninguém conhece. Portanto, na visão tão lúcida de Pondé, uma pandemia como essa deveria nos ensinar a sermos menos vaidosos e bem mais humildes. E agora, pegando o gancho com a notícia com a qual iniciamos o vídeo de hoje, sobre Crivella, e com todas as notícias que temos comentado tanto aqui no canal sobre políticos, sobre figuras do universo judiciário, sobre pessoas que disponham de poder, de capacidade de mando, perguntamos aqui, para que todos esses esforços vãos, esforços em direção a malfeitos? Será que se essas pessoas tivessem a exata medida da nossa frágil condição humana, da nossa enorme vulnerabilidade, será que se essas pessoas conseguissem descer da sua vaidade para enxergar que o mal que hoje atinge ao outro que elas prejudicam e prejudicam muito, porque corrupção prejudica muito, corrupção significa eliminação de hospitais, eliminação de serviços de saúde pública, falha nos serviços públicos do Estado. Então, pensem comigo, será que se essas pessoas conseguissem verdadeiramente conceber que os males que hoje atingem as pessoas por elas prejudicadas podem atingir elas mesmas, podem atingir essas próprias pessoas, esses tais senhores do poder, que são, na verdade, umas folhas de papel, como todos nós, extremamente vulneráveis, portas abertas à entrada de vírus, de bactérias, de fungos, sujeitos às piores condições, a desastres, a catástrofes naturais. E aí nos perguntamos, será que se todas essas pessoas tivessem a exata noção da nossa insignificância, da nossa mediocridade enquanto seres humanos, e aqui me refiro à nossa mediocridade como espécie, nós somos uma espécie animal muito medíocre, nós corremos a uma velocidade bem inferior à de várias outras espécies, a nossa visão, a nossa audição, nosso olfato sequer se comparam aos sentidos de outras espécies. E aí insisto eu, será que se essas pessoas tivessem a exata dimensão da vulnerabilidade do ser humano e da sua própria vulnerabilidade enquanto seres humanos, será que essas pessoas tenderiam a ser mais éticas?
Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.